Adon Olam, Asher Malach, Beter Inkut, Yitzir Nivra, Et Nasa, Behefzol Kol, Azai Melech, Shemo Nikra, Ve'acharei Kirlot HaKol, Levador, Imnor Norah, Vehu Haya, Vehu Vehu Betifara, Vehu Echad, Ve'em Sheni, Lecham Shelo, Lechach Bina, Beli Reshit, Beli Tachlit, Velo Haos, Vehamisra, Vehu Eli, Vechai Guali, Vetsur Heveli, Betzara, Vehu Nissi, Humanos li, Menat Kossi, Beyom Ekra, Beyado, Afkidruchi, Bet Sham, Ve'aira, Ve'imruchi, Efiati, Adonai li, Velo ira. Lai, 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 lai,
lai, lai, lai, Adonolam. Shabbat Shalom para você, que bom estarmos juntos. Hoje nós começamos com essa linda canção, Adonolam. Ele é o Senhor do Universo, o Senhor que não perde o controle do universo, porque Ele sempre estará acima de tudo e acima de todos. É aquele que domina todas as coisas e nada acontece sem a sua permissão. E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Beshalach, uma Parashá que fala de libertação. E hoje nós vamos falar sobre a libertação do povo de Israel e a libertação que o Eterno opera em nossas vidas de três formas, em três níveis, em três estágios. A libertação que o Eterno executa nas nossas vidas, que opera nas nossas vidas, que faz acontecer nas nossas vidas, é uma libertação que primeiro ela é territorial. Quando a gente analisa a libertação do povo ali do Egito, a retirada desse povo ali do Egito, nós vemos que a preocupação do Eterno era primeiro retirar o povo do domínio do faraó. E o faraó chegou a querer negociar, né, de uma forma assim, uma libertação parcial. Não sair todo mundo, né? Vão os homens, deixa as mulheres, deixa as crianças. O Eterno não faz assim, ele faz uma libertação total. E o povo de Israel precisava sair desse domínio, o domínio territorial. Nós sabemos que a autoridade sobre um lugar é algo muito sério. Quando alguém está sob uma autoridade, e essa autoridade, então, tem decisões, toma decisões injustas, todos sofrem, né, as consequências das decisões daquela autoridade. Mas quando a autoridade também é boa, quando ela tem decisões justas, toma atitudes corretas, todos são beneficiados. E nós lembramos que antes, né, do faraó que oprimiu o povo de Israel, nós lembramos daquele faraó que
conhecia José, aquele faraó que contou o sonho para José, e José interpretou o sonho de faraó. Aquele faraó foi um faraó muito bom, e naquele momento o povo de Israel viveu um momento muito tranquilo, mas diz a Torá que depois veio um outro faraó que não conhecia José. E o que aconteceu? Foi um domínio opressor, o povo sofreu as consequências, sofreu duramente. Então nós entendemos que o domínio territorial é algo muito sério, não é? Então esse primeiro nível de libertação do Eterno é um nível que atua na questão territorial. O Eterno precisava retirar o povo do Egito, levar o povo para um terreno, para um território neutro, onde o faraó não tivesse autoridade. E o Eterno lançou sobre o Egito 10 pragas. Né? Em todas elas ele dizia, deixa meu povo ir. E o faraó dizia não. E quando foi na 10ª praga, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, então o faraó deixa agora o povo ir. E a nossa porção começa assim, né? E foi ao enviar o faraó ao povo. Quer dizer, aqui a autoridade territorial permitiu essa saída. Por isso que o povo saiu de cabeça erguida, porque o povo não saiu fugido, não saiu escondido, mas saiu com essa permissão do faraó. Foi ele mesmo quem disse que o povo deveria sair. Então, ele mesmo enviou. O Eterno, ele sabemos que ele permite, né, que as autoridades sejam constituídas. Então, ele respeita também essas autoridades. Então, ele moveu ali no faraó, na vida do faraó, na vida daquele povo egípcio, de forma que o povo entendeu que o Eterno realmente é poderoso e não há como contender, não há como guerrear com o Eterno. Então, o faraó se rendeu ali e envia o povo. Né? Shalar é enviar, mandar embora, despedir, não é? Então, foi uma questão ali realmente de demonstração do poder do Eterno sobre o Egito. Ele é o Deus acima de todos os deuses. Agora, o segundo nível de libertação que o Eterno operou na vida desse povo, na vida do povo de Israel, daquele povo que estava naquele momento ali, foi uma libertação de desejo, de vontade. O povo vinha ainda, mesmo saindo do Egito, vinha com muitos desejos, com muitas vontades, coisas que diziam respeito ao Egito. E no momento que havia uma falta de alguma coisa, né, o povo se lembrava, né, da carne do Egito, das panelas do Egito, né, e do conforto, entre aspas, que tinha ali. Né? Então, a vontade do povo não era a vontade do Eterno. Então, o povo também precisava ser liberto das suas vontades. Né? E não é diferente, né, conosco. Quando a gente sai do domínio desse mundo, né, do faraó, vamos dizer, deste mundo, Mitzrayim, que é Egito, sabemos que significa lugar de aflição. Quando nós saímos desse lugar de aflição, da nossa vida de muitas dificuldades, de muito sofrimento, de muita opressão, nós precisamos ainda nos libertar das nossas vontades. Há pessoas que ainda têm vontade de fazer coisas, né, que não agradam ao Eterno. Né? Muitas vezes é a vaidade, a luxúria, não é? E o Eterno começa a trabalhar nas nossas vontades. Agora, tem pessoas que praticavam coisas que, quando vêm para a presença do Eterno, elas deixam essas vontades. E essas vontades são substituídas pela vontade do Eterno. Né? Então, o Eterno começa a operar no desejo, na vontade, no querer. E nós vemos na nossa porção o povo querendo coisas. Né? No momento ali que faltava, eles se lembravam de algo do Egito. E o terceiro nível, então aqui, o terceiro estágio dessa libertação, é uma libertação
que atua na obediência, né? A obediência é algo muito importante, principalmente quando falamos do povo de Israel, né? Nós lembramos que o povo disse, nascer veshimá, né? Nascer veshimá, faremos e ouviremos. Uma das qualidades, né, das características do povo de Israel é a obediência ao Eterno. E muitas vezes uma obediência, ela não precisa ser lógica, não precisa ter uma lógica. A gente obedece porque o Eterno mandou. Se a gente procurar entender tudo para primeiro entender e depois obedecer, isso fica complicado. Porque o Eterno, ele tem caminhos que não são os nossos caminhos. E nós vemos aqui na nossa porção, continuando aqui, o texto diz, e não guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, ou seja, um caminho mais curto, mas o Eterno não guiou por esse caminho, não é? Ele guiou por um outro caminho, um caminho mais longo. E ele diz, né, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. Então aqui uma preocupação que o Eterno tinha é que o povo não voltasse, não retrocedesse. Então o Eterno leva o povo para esse local, por esse caminho, um caminho mais longo, endurece o coração do faraó, e o faraó então vai atrás do povo, e agora sim, o faraó está num terreno neutro, está no deserto, aonde o Eterno então mostra mais uma vez o seu poder. E o poder do Eterno é demonstrado de uma forma definitiva em relação ao faraó, em relação ao seu exército. E ali ele faz com que o faraó entre, né, com seu exército atrás do povo no Yam Suf, no Mar Vermelho, e ali as águas se voltam, né, contra o seu exército, e ali morrem todos, não sobra nenhum. E nesta paraxá nós encontramos o cântico de Moisés, né, que é um cântico de vitória. E nós encontramos em Apocalipse, né, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? E o Hanan ali diz que ele ouve o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que é isso? O cântico de Moisés é um cântico de vitória, né? Porque o Eterno lança ali, destrói naquele mar Faraó e os seus cavaleiros, o seu exército. Isso nos remete a tempos futuros, aos últimos tempos, quando na grande batalha final, né, Ra-Satã será destruído, será lançado para sempre, né, no abismo, de onde ele nunca mais sairá. Ele nunca mais fará mal algum aos servos de Deus, à criação de Deus, né, a criação do Eterno. Então, a nossa porção fala dessa libertação, uma libertação que é total, mas ela precisa acontecer nesses níveis, no nível territorial, né? Nós precisamos sair do domínio do nosso opressor, e a gente precisa entender que muitas vezes precisamos discernir aonde estamos, a quem estamos nos submetendo, né? Tem pessoas que às vezes estão no emprego onde é obrigado a fazer coisas que não agradam o Eterno, a praticar injustiças. E é preciso, muitas vezes, sair desse domínio. Isso é tão difícil, né? Porque às vezes a pessoa precisa sobreviver, mas tem que se submeter a mentiras, a ter que falar mentiras, né? Muitas vezes a subornar, a atender ordens que realmente não condizem com a palavra do Eterno. Então, sair desse domínio é a melhor opção, mas tudo na direção do Eterno. As vontades, nós precisamos a todo tempo, e em todo tempo, lutarmos contra as nossas vontades, o desejo da carne, né, o desejo do nosso coração que é enganoso, e sempre dizer, faça a tua vontade, né? Como o Yeshua falou,
não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se for possível, né, faça, mas seja feita a tua vontade. Então, a nossa vontade é o que menos importa, né? Nós devemos sempre pedir para que o Eterno faça a sua vontade. E a obediência é algo muito sério, né? A obediência também está ligada ao domínio próprio, né? A gente ter o controle sobre as nossas vontades, a gente obedecer. A gente lembra aqui de um texto que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, né, e provaram o dom celestial, né, e também provaram do Ruach HaKodesh e caíram, é impossível que esses venham a se arrepender novamente, porque eles estão expondo novamente Yeshua à vergonha, à ignomínia, não é? Ali, a palavra ali diz que, no original, diz que eles são impedidos. Há um impedimento para que isso aconteça, para que aconteça o arrependimento novamente. Então, a obediência, a perseverança é algo muito sério. Por isso que o Eterno não fez de tudo, né, aqui. E nessa paraxá a gente vê como ele foi paciente com o povo. A gente vê, poxa, depois de passar pelo Mar Vermelho, algo, né, inacreditável, o povo reclama logo em seguida, né? Mas isso faz parte do processo de libertação. E o Eterno sabe disso. Ele sabe, conhece os nossos limites, né? Ele nos ama. Nós cremos, sabemos que Deus, né, é amor. O Eterno é amor. Então ele sabe dos nossos limites. E o povo ali passou por esse tratamento, né? Saiu desse domínio. Foi algo difícil, eles sempre queriam voltar, se apegaram, se acostumaram àquela vida ali no Egito. Mas precisavam deixar, sair daquele domínio. O Eterno fez isso. O povo continuou com suas vontades, né? Nós vamos ver nas outras parashot que o povo, quando tinha uma oportunidade, voltava àquele desejo, né? Muitas vezes desejo até pagão, como de adorar a ídolos. E tudo isso fazia parte do que foi ensinado, do que foi vivido lá no Egito, naquele domínio, no domínio do faraó. Não é isso? Então, a nossa porção vai falar de libertação. E o que nós devemos tirar como lição? Claro que temos várias situações que ao estudarmos, ao lermos a Torá, nós vamos entendendo melhor esses níveis, né? Na obediência, o Eterno dá o Shabat. Na vontade, ele tira aquela vontade da carne, de comer aquela carne do Egito, então ele manda as codornizes, não é? Lá no Egito, onde as necessidades básicas do povo eram supridas, mesmo precariamente, o Eterno agora, tendo o povo sob o seu domínio, ele dá uma roupa para o povo que vai durar 40 anos. Ele vai dar um maná que vai cair todos os dias, né? A água vai brotar da rocha. Então o Eterno vai suprir essas necessidades básicas. Mas o povo precisava obedecer. Quando alguém lá colheu mais do que o suficiente e tentou guardar, né, do maná, aquele maná apodreceu, cheirou mal, porque era a porção de cada dia. Mas no Shabat o Eterno dava em dobro e aquele maná não estragava, não é isso? Para poder ser comido no Shabat. Então, tudo isso faz parte de um processo de libertação. E a obediência aqui era algo que o Eterno pedia e pede ainda hoje. Será que nós estamos dispostos a entrarmos nesse processo de libertação? Então, primeiro, vamos sair do domínio. Muitas vezes o domínio da televisão, da mídia, que nos domina com suas informações enganosas, né, tendenciosas. Vamos sair do domínio das nossas vontades, sempre procurando o nosso bem-estar,
Nunca dizendo, Eterno, faça a tua vontade. Não, vamos pedir para que Ele faça, mesmo nos momentos mais difíceis. E a obediência, mesmo que isso venha a nos custar, mas vamos entender, vamos ter a consciência de que obedecendo o Eterno supre as nossas necessidades, como supria ali, né? E como supre até hoje. Quando nós deixamos de trabalhar no Shabat, nos dedicamos ao Eterno, esperamos nele, cumprimos a sua palavra, ele supre as nossas necessidades. Então essa porção ela é muito especial. E que o Eterno possa falar aos nossos corações, possa nos fazer entender e nos abençoar nesse Shabat, que seja um Shabat Shalom para todos, para toda a casa de Israel que se reúne nesse dia. Em nome de Yeshua. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.